Bom dia, meditação da mulher. 13 de outubro, domingo. A história de hoje foi enviada por Charlotte Susan Robson e tem por título Mulher Virtuosa. Seus filhos da mulher virtuosa se levantam e se chamam bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Provérbios 31, 28 e 29. Minha mãe sempre nos contava histórias que eu penso ter ouvido mais do que os outros irmãos. Frequentemente, os primos me perguntam se eu sei disso ou daquilo sobre a história da família por causa das histórias da minha mãe. Uma história que eu amava era como minha avó havia se tornado membro da minha denominação. Minha avó e meu avô se casaram no início de 1900. Vovó estudou até a 8ª série e com isso se tornou professora. Ela e o vovô tiveram 12 filhos, dos quais minha mãe era a mais nova. Quando vovó tinha 6 filhos vivos, o primeiro e o quarto morreram ao nascer. Ela procurou ativamente por uma igreja no qual pudesse criar seus filhos. Ela estava procurando uma igreja que seguisse os ensinamentos da Bíblia. Ao visitar a igreja local com as crianças, seu filho, Ken, chorou muito durante todo o culto. Ela imaginou que se uma criança de 4 anos estava com medo daquele lugar, ela não se sentia confortável em levar sua família para aquela igreja. Logo depois, um vizinho, o Sr. Sayers, foi visitar a Sra. Buenmoon e ela disse à vovó que na sua igreja o culto era no 7º dia da semana e se ofereceu para dar-lhe estudos bíblicos. Ela não conhecia a igreja, mas leu os panfletos do Sr. Sayers havia deixado para ela. Então ela pediu mais panfletos e o Sr. Sayers deu a ela alguns livros escritos por uma senhora chamada Ellen White. Intrigada, vovó os leu e depois disse: acabei de ver a minha mesma história naquela igreja. Vovó, que não sabia dirigir, raramente ia à igreja, que ficava a cerca de 16 quilômetros de distância. Mas ela começou a realizar os cultos na sua casa. Ela fazia com que as crianças saíssem pela porta da frente e depois entrassem pelos fundos, para fazer parecer que havia um pouco de tempo entre a escola sabatina e o culto. Eu recolhia a oferta que era separada para dar ao ancião local quando ele visitasse a família. Mais tarde, quando os filhos mais velhos já podiam dirigir, eles levaram a família toda à igreja de verdade. Vovô nunca aceitou as crenças da vovó, mas sempre dizia para as crianças obedecerem à mãe, porque ela sabia o que era certo. Por causa da fidelidade da minha avó ao Senhor, todos os seus filhos permaneceram fiéis à igreja que a sua mãe lhe apresentou. Querido Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia, para que possamos sempre ser mulheres, mães virtuosas, sabendo sempre, através do seu amor, orientar os nossos filhos a seguirem os caminhos de Deus. Em teu nome nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe e não se esqueça, compartilhe com seus amigos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.